Às vezes, nesse pequeno planeta azul, surgem indivíduos singulares. Pessoas que são capazes de negar o modo de vida dos seus semelhantes e afirmar sua individualidade com coragem. Um dia, todos nós seremos assim. Essa era a promessa do super-homem da filosofia, Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844 em Hocken, na Alemanha. Sua família era cristã, luterana, o seu pai, inclusive, era pastor. Mas o pai de Nietzsche morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Nietzsche cresceu e então foi para a faculdade, onde ele estudou teologia e filologia, mas ele só se formou em filologia, que é o estudo da literatura clássica. Com 24 anos, ele assumiu o cargo de professor na Universidade da Basileia, na Suíça. Com 38 anos, Nietzsche conheceu a jovem russa Lou Salomé. E junto com outro amigo, o Paul Ré, os três decidiram excursar pela Europa num roteiro cultural. A ideia da viagem era que eles estudassem e debatessem ideias em lugares diferentes, em universidades, em teatros e vários centros de cultura da Europa. Nessa convivência, Nietzsche pediu Lou em casamento 2 vezes e foi rejeitado nas 2. A Lou preferiu se casar com o Paul. Ainda muito cedo, aos 45 anos, Nietzsche enlouqueceu. Quando ele estava na Itália, andando pela rua, ele viu um cavalo ser chicoteado. E ao ver esse cavalo ser chicoteado, ele correu para ajudar o animal. Mas não foi uma correria, não foi uma gritaria lógica. Nietzsche estava profundamente enlouquecido já pela doença, provavelmente pela sífilis. Nietzsche chorou copiosamente, se agarrou ao cavalo e logo depois foi internado em Iena, na Alemanha, onde passou os últimos 11 anos da sua vida completamente enlouquecido e sem ter a menor noção de como a sua filosofia tinha impactado o mundo todo. Nietzsche começa sua filosofia falando do período grego. Na Grécia existiam 2 espíritos, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Apolo é o deus da ordem, é o deus da razão. Por isso, o espírito apolíneo é o espírito que faz com que a gente encare a vida de modo racional, buscando a ordem, buscando a harmonia, buscando a moderação. Já Dionísio é o deus do excesso, o deus da loucura, o deus do vinho. Portanto, o espírito dionisíaco representa o espírito que se deixa levar, o espírito da desordem. Na cultura grega, o apolíneo e o dionisíaco conviviam em harmonia. Se nós pegarmos um teatro grego para entender, a gente vai ver que ali nós temos o diálogo, que representa a lógica, que representa a razão, que representa a ordem. Mas na mesma peça de teatro, a gente encontra a música e a dança, que estão ali para colocar um pouco de excesso na cultura grega. Toda essa harmonia, segundo Nietzsche, começou a desabar com Eurípides. Eurípides escreveu peças de teatro para a Grécia Antiga, mas nas suas peças ele acrescentava muito o elemento racional e deixava o elemento dionisíaco de lado. Nas suas peças, os personagens eram muito bem explicados, eram muito detalhados. Então, a loucura que faz parte de uma peça de arte se perdia naquele contexto. Assim, o espírito de Apolo passou a dominar o espírito de Dionísio. Mas as coisas ficaram ainda mais graves, segundo Nietzsche, com Sócrates. Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas e pedia que as pessoas explicassem para ele os conceitos. As pessoas tinham que explicar, sem nenhuma possibilidade de erro, sem nenhuma contradição, o que era a justiça, o que era a amizade, o que era a coragem. Sócrates decidiu que a vida dependia apenas do espírito racional, apenas da ordem completa, que não podia existir nenhuma confusão, nenhuma loucura, nenhum excesso. Esse foi um grande erro para Nietzsche. Ele escreve que Sócrates foi um grande equívoco. O maior exemplo disso talvez seja que Platão, o aluno favorito de Sócrates, era um escritor de peças de tragédia. E ele queimou as próprias peças que ele tinha escrito para se dedicar apenas à filosofia. Ele queimou o espírito dionisíaco para viver apenas sob a racionalidade de Apolo. Mas o espírito dionisíaco, essa coisa da loucura, do excesso, da bebida, de se deixar levar, é o que ajudava as pessoas a passar pela vida. Porque a vida, ela querendo ou não, ela é cheia de sofrimentos. O espírito dionisíaco era um grande aliado para a humanidade. Quando a humanidade deixa o espírito dionisíaco de lado e se firma apenas com Apolo, a humanidade encontra grandes dificuldades de encarar a vida, grandes dificuldades de passar pelo sofrimento. Por isso, os seres humanos ao longo da história se tornaram fracos. Eles começaram a querer fugir da vida, a querer fugir das dificuldades da vida. As pessoas não querem mais enfrentar os problemas. É isso que aconteceu com Schopenhauer, segundo Nietzsche. No começo da sua carreira, o Nietzsche era muito ligado à filosofia do Schopenhauer.
Schopenhauer interpreta que a vida é um grande sofrimento, é um grande ciclo de sofrimento. Nós desejamos uma coisa, quando nós não conseguimos essa coisa, nós sofremos, e aí a vida é sofrimento. E se a gente conseguir a coisa que a gente queria, a gente sofre porque a gente se acostuma com aquela coisa vira tédio. Então a gente passa a desejar outras coisas e assim o ciclo de sofrimento nunca termina. Nietzsche começou a sua carreira seguindo esse pensamento de Schopenhauer. Segundo Schopenhauer, só a arte é capaz de aliviar um pouco o sofrimento humano. E Nietzsche escreve que, sem a música, a vida seria um erro. Richard Wagner, um compositor de músicas clássicas, era um grande ídolo de Nietzsche. Para Nietzsche, as músicas de Wagner traziam de volta para o século XIX aquele espírito dionisíaco, aquele espírito do excesso. Mas com o passar dos anos, Nietzsche começou a achar que a filosofia de Schopenhauer era uma filosofia fraca. É claro que a vida, sim, tem seus sofrimentos. Mas será que não seria possível encontrar algum tipo de beleza na vida? Será que os sofrimentos não estão aqui para que a gente de alguma forma supere eles e chegue num lugar melhor? A ideia de Schopenhauer de negar a vida, de negar o desejo, pareceu para Nietzsche uma ideia fraca, uma ideia que negava a vida. E assim Nietzsche rompeu com Schopenhauer e acabou também rompendo com Richard Wagner. Nietzsche entendeu que Schopenhauer diminuía o valor da vida. O sofrimento não é bom, mas ele pode ser parte de um processo que nos leva para um lugar melhor. Platão, em seus escritos, dividiu o mundo em dois: o mundo sensível e o mundo inteligível. Para ele, a grande maioria das pessoas vive na ilusão. A grande maioria das pessoas vive enganada quanto ao que é a verdade. Por exemplo, o que é a justiça? Nós temos milhares de exemplos diferentes de justiça. A Constituição do Brasil é uma, a Constituição da França é outra completamente diferente. Qual dessas constituições é justa? Para Platão, cada lei, cada regra em seu tempo, em seu lugar, é apenas uma visão parcial do que é a verdadeira justiça. Por isso, essas constituições do Brasil e da França são exemplos de justiça temporais, são exemplos de opiniões sobre a justiça, fazem parte do conhecimento sensível. A verdadeira justiça só pode ser uma. A verdadeira justiça está em todo tempo, em todo lugar. Por isso, a verdadeira justiça é uma ideia que pode ser alcançada apenas com o bom uso da razão. Na Idade Média, o mundo também foi novamente dividido em duas partes, o céu e a terra. Essa seria uma terra de sofrimento, uma terra em que vivem os pecadores. O céu é a recompensa para aqueles que conseguirem viver bem a sua vida de forma que mereçam viver ao lado de Deus no final dos tempos. E essa divisão nunca acabou. Na modernidade, a divisão é entre o presente e o futuro. Os nacionalistas, os positivistas, os cientificistas, todos acreditam que o presente é ruim, mas que o futuro será melhor, se a nação se unir ou se a ciência avançar. Todas essas formas de dividir o mundo em duas partes, para Nietzsche, são ilusões. O que todas essas pessoas fizeram foi negar o valor da vida. A humanidade não precisa de um ideal inalcançável, inatingível, que a gente nem sabe se existe. A gente nem sabe se existe vida após a morte. A gente nem sabe se o futuro será melhor. O que a humanidade precisa é descartar essa ideia de um futuro melhor e sim olhar para o presente, de olhar para o hoje, de construir um hoje que vale a pena. A humanidade precisa de aprender a valorizar a vida que existe e não a vida fantasiosa, a vida imaginária. O alvo favorito de Nietzsche nos seus escritos é o cristianismo. Para ele, a religião cristã é uma religião que nega o valor dessa vida em prol de uma vida futura. Em primeiro lugar, Nietzsche diz que a religião é uma invenção completamente irracional do ser humano. As pessoas acreditam que viram Deus na sua frente, que viram santos. As pessoas acreditam que escutaram a voz de Deus. Para Nietzsche, isso é um motivo para que a gente interne essas pessoas em hospitais psiquiátricos, não que a gente confie nelas. Como milhares de pessoas se permitiram seguir as ideias de uma pessoa que escutou a voz de Deus dizer para ele que deveria matar o próprio filho? Como milhares de pessoas, bilhões de pessoas, decidiram seguir uma religião de uma pessoa que disse que escutou a voz de uma moita que pegava fogo ao mesmo tempo em que não queimava. Para Nietzsche, as histórias fantásticas da religião são a maior prova de que a religião é completamente irracional. Se uma pessoa conversa sozinha, se uma pessoa escuta vozes, isso é motivo para que a gente tenha cuidado com o que essa pessoa fala. Não motivo para que a gente siga essa pessoa e torne ela o grande profeta da revelação da nossa religião. Mas o maior problema da religião é outro. O maior problema da religião é que ele nega o valor da vida. Pegue o Sermão da Montanha, por exemplo. O Nietzsche vai dizer: olha, veja bem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os perseguidos. Isso é um verdadeiro absurdo para Nietzsche.
Como uma religião se propõe a melhorar a vida das pessoas, dizendo que é melhor se elas forem perseguidas, que é melhor se elas forem fracas, se elas forem excluídas. A moralidade cristã, para o Nietzsche, diz que nós todos devemos ser boas ovelhas e que devemos seguir o nosso pastor. O ideal para Nietzsche é outro. Cada pessoa deveria tentar ser o seu próprio pastor. Cada pessoa deveria buscar a sua autonomia e não seguir os outros como num rebanho. O cristianismo é uma maldição que escolhe deliberadamente tudo aquilo que é pior para o ser humano. O cristianismo odeia esse mundo, odeia essa vida, odeia o prazer. Tudo o que tem valor nessa terra é tornado pecado pelo cristão. O cristianismo torna a vida do homem na terra uma vida triste. Deus é a grande representação humana dessa divisão dos mundos que começou com Platão. Deus é uma invenção, por isso ele teve uma data de nascimento, quando os seres humanos o criaram, e ele também terá uma data de morte. Essa é a morte de Deus. Nietzsche faz um diagnóstico da sociedade do seu tempo e percebe que em breve a morte de Deus seria anunciada. Venho cedo demais, ele escreve, mas chegaria o dia em que as pessoas perceberiam que Deus é uma grande fantasia. Essa é a conclusão inevitável de uma sociedade que chegou na Revolução Científica e Industrial e na separação entre Igreja e Estado. Para onde foi Deus? Quero dizer-lhes, fomos nós que o matamos, vós e eu. Todos nós somos seus assassinos. Homens nobres e sábios já acreditaram na música das esferas. Mas um dia, eles vão acordar e perceber que seus ouvidos sonharam. E a morte de Deus é um grande problema para nós seres humanos. Se a nossa sociedade inteira foi sempre construída com base num ser supremo que não existe, isso significa que os nossos valores se reduzem a nada. Toda a nossa existência foi construída em cima de uma base que é vazia, uma base que não se sustenta. E quando a gente percebe isso, nós notamos que estamos todos caindo num abismo. Esse é o niilismo. É por isso que Nietzsche é chamado de o filósofo do martelo. Ele pega todos os valores que os seres humanos já consideraram valores de verdade e bate neles com um martelo para ver o que há ali dentro. E quando ele abre os valores da humanidade, ele percebe que não há nada. Os valores em que nós acreditamos são vazios. Qualquer ideal político, qualquer sonho religioso, qualquer projeto que imagine o transcendente é um projeto vazio, porque é um projeto que nega a realidade. O único projeto que poderia se sustentar seria um projeto que se baseasse na própria realidade e não na fantasia dos seres humanos, não no desejo dos seres humanos. É inventando a mentira de um mundo ideal que se tira o valor da realidade. Se os nossos valores são vazios, então nós temos que construir novos valores. Nós precisamos de encontrar valores novos. E para isso, não existe solução melhor, segundo Nietzsche, do que fazer uma pesquisa sobre a nossa própria moral. Ele deseja entender qual é a origem da moralidade, qual é a origem dos valores que a humanidade segue. Durante milhares de anos, os seres humanos apenas seguiram as regras da sua sociedade e não podiam ser críticos demais, porque se eles fossem críticos, eles estavam desobedecendo. Mas estava na hora de ir até o fundo da questão e chegar às raízes da moralidade. Só assim a humanidade poderia saber se os valores em que ela acreditava ainda tinham algum fundamento ou se era necessário construir novos valores. Passando pela Grécia Antiga, por Roma, pelos árabes e pelos japoneses, Nietzsche percebeu que em todas as sociedades existiu a figura do herói. Na Grécia Antiga, por exemplo, o herói era o guerreiro que ia para a guerra em busca do heroísmo. O seu ideal era a honra, e não a bondade, a generosidade ou a culpa. Os senhores de todas essas civilizações criaram o valor bom, que se atribuíram a si mesmos. Nós somos bons, nós somos nobres, nós somos felizes. O bom é aquele que domina, é aquele que afirma a si mesmo. O bom foi criado como uma autoafirmação daquele que se percebia como belo, como forte, como vigoroso, como exuberante. O contraste do bom é o ruim, e os ruins são aqueles fracos, covardes, comuns, plebeus, doentes. E assim a gente tem a primeira divisão da moral, a moralidade dos bons e a moralidade dos ruins. Mas os ruins, ao verem que não eram valorizados, criam uma manobra para inverter a moral. Os ruins começam a dizer que os bons são malvados. Eles se incomodam porque são fracos, se incomodam porque são covardes e começam a dizer que, na verdade, o malvado é aquele que domina, o malvado é aquele que tem o poder. Os ruins dizem que quem autodomina, quem se afirma, que quem é poderoso deveria sentir culpa por ser quem é.
Os verdadeiros bons são os perseguidos, são os injustiçados, são os fracassados. Essa é a moral dos escravos, enquanto a outra moral era a moral dos senhores. Os senhores se autoafirmaram como bons e criaram a primeira moralidade. Os ruins, ressentidos por serem fracos, decidiram criar uma moralidade invertida. E para Nietzsche, infelizmente, na história da humanidade, a moralidade dos fracos venceu. A moralidade dos fracos conseguiu dominar a moralidade dos fortes. A moral dos escravos é uma resposta ressentida feita pelos fracos. Em vez de os fracos decidirem se tornarem melhores e passarem a ser os fortes, eles decidem caluniar os bons. Por isso, é uma moralidade extremamente fraca, é uma moralidade vazia. Na visão de Nietzsche, a religião judaico-cristã permitiu que os fracos vencessem. O ideal de um homem religioso é do homem pobre, do homem miserável, impotente, sofredor. É esse o homem que entra no reino dos céus. Para Nietzsche, já é hora de o homem parar de enfiar a sua cabeça no céu e voltar o olhar para a realidade, e olhar para a terra, e de criar uma nova moralidade que não seja essa moralidade fraca criada pelos escravos. Durante um longo tempo, a humanidade foi como um camelo. Um camelo se ajoelha para receber uma carga pesada. Carrega aquilo que mandam ele carregar de lá para cá, sem questionar. Um dia, cansado de tanta submissão, o camelo se revoltou contra aquilo tudo e se tornou um leão. O leão não constrói nada, ele apenas destrói tudo o que vê pela frente. Mas a humanidade precisa deixar de ser camelo e se tornar criança. A criança é aquela que vive no presente, que não espera nada além do que o que a realidade apresenta. A criança brinca por brincar. A humanidade precisa viver por viver, sem Deus e sem positivismo. A maturidade do homem é reencontrar a seriedade que tinha ao brincar quando criança. Então, chega de negar a vida. É hora de resgatar o espírito dionisíaco. É hora de viver a vida com seus excessos, com seus desejos, com a nossa vontade de potência. Precisamos de valores que expandam o valor da vida. E aqui nós temos uma das teorias mais bonitas da história da filosofia. O Nietzsche escreve: e se, durante o dia ou a noite, um demônio te seguisse a mais solitária de tua solidez e te dissesse: essa vida, a qual vives atualmente, é preciso que a revivas ainda uma vez, e uma quantidade inumerável de vezes, e nada haverá de novo, pelo contrário. Essa é a doutrina do eterno retorno. E se a sua vida acabasse hoje, e você precisasse de voltar para viver a mesma vida, exatamente da mesma forma como foi, cada suspiro, cada dor, cada alegria, cada pensamento, todas essas coisas se repetiriam de novo, exatamente na mesma ordem. Nada seria alterado. Se você tivesse que fazer isso, isso seria uma bênção ou uma maldição? Escutar essa proposta seria um presente divino ou seria uma condenação à infelicidade, ao sofrimento eterno? Essa é a fórmula de Nietzsche para que a gente pense sobre a nossa vida. É na própria vida que está o valor da vida. O valor da vida não está nos ídolos que foram quebrados pelo martelo. O valor da vida está na própria vida, porque apenas a vida é real. O valor só pode existir na realidade, e não há nada mais real do que a vida. Portanto, se viver a sua vida de novo, do mesmo jeito como ela foi até o dia de hoje, infinitamente, é um castigo, significa que a sua vida é ruim. E significa que você precisa se esforçar para sair dessa maré de sofrimento e tornar a sua vida minimamente boa. E se a sua vida já é boa, você deve continuar trabalhando para que quando o dia final chegar, para que quando o fim chegue, você não tenha nenhum problema caso te seja feita a proposta de voltar e viver novamente, eternamente, essa vida. E para que você consiga fazer isso, aceitar o eterno retorno, o Nietzsche te dá uma dica: amor fati. Amor fati é um termo que aparece na filosofia estoica, mas que o Nietzsche apresenta sob uma nova roupagem. Para ele, amor fati é aceitar a vida com todos os seus aspectos, os aspectos ruins e os aspectos bons. A vida não precisa ser só tragédia, como tinha dito o Schopenhauer. A tragédia faz parte da vida, mas a gente deve abraçar a tragédia. Nós devemos abraçar o trágico, porque ele é parte do processo. A nossa vida só pode crescer, a nossa vida só pode ser boa se nós aceitarmos o trágico, se nós aceitarmos o sofrimento e usarmos dele como uma escada que nos leva para um lugar melhor. Esse é o amor fati. E assim, no dia em que a humanidade descobrir que Deus está morto, que o mundo não precisa ser duplicado, que a humanidade não precisa de valores vazios para sustentar a vida, no dia em que a humanidade aprender a afirmar a vida e reafirmar
o valor dela, aí nós todos seremos super-homens. Esse será um novo tipo de humanidade, com pessoas que aceitam a vida, reafirmam o seu valor e que criam os valores a partir da própria realidade. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Livros usados para construir esse vídeo estão aqui abaixo na descrição. Inscreva-se no canal para mais filosofia. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.